Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Nabili, para quem não me conhece, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tão conhecida reserva de emergência. Você já tem uma? Se você não tem, fica no vídeo, porque nesse vídeo de hoje vocês vão aprender tudo o que vocês precisam saber sobre a reserva de emergência. Então bora lá pro vídeo. Então para que serve a reserva de emergência, Nabili? A reserva de emergência, gente, ela serve com o objetivo de acumular fundos para que vocês possam estar preparados caso venha acontecer algum imprevisto ou alguma emergência. Então é essencial ter uma reserva de emergência. Então a reserva de emergência, ela vai suprir vocês de certas necessidades, né? E vai servir como uma proteção financeira e familiar, evitando o estresse, evitando situações do cotidiano que acontecem, por exemplo, como desemprego, a quebra do carro que você usa para trabalhar, né, ou para passear com a família, emergências médicas. Acho que um exemplo interessante seria, por exemplo, se você não tem plano de saúde, né, e você depende do SUS. De repente, na cidade que você mora, o SUS funciona muito bem, mas em grandes metrópoles, grandes capitais, né, onde tem muita gente, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, esse serviço costuma não funcionar muito bem. Então, você fica à mercê, né, do sistema público para se tratar. E às vezes você tem ali uma cirurgia que não é urgente, que é eletiva, seletiva, uma coisa assim que eles falam, e que você fica ali na fila de espera, às vezes uma hérnia, algo que não é tão grave, mas que você tem que esperar. Se você tem o dinheiro da reserva de emergência, de repente você pode pagar e você já resolve o seu problema. Então você não fica com aquele estresse do seu problema e mais um estresse de um problema financeiro. Então talvez isso seja muito bom para você e talvez isso te ajude a ter mais tranquilidade nos seus dias. Então, como eu calculo, né, o valor da reserva de emergência? Gente, o valor dessa reserva vai variar muito dos custos que você tem mensais, né, da renda que você tem e também do emprego que você tem. Então, vamos por tópicos. Primeiramente, o emprego que você tem. Se você é funcionário público, talvez 3 meses de reserva de emergência sejam suficientes. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem um emprego um pouco mais assegurado e talvez ter uma reserva de emergência com caixa um pouco menor já é o suficiente para você cobrir pequenos imprevistos. Agora, se você é assalariado, então seria mais interessante você ter de 3 a 6 meses dessa reserva, né? E se você é empreendedor, então você trabalha para si próprio, ou você é autônomo, no caso, você deve ter uma reserva de emergência de 6 meses a 1 ano. E por que isso? Porque quando a gente trabalha para nós mesmos, muitos imprevistos podem acontecer. Muitas vezes a empresa tá bem e de repente o fluxo da empresa cai. Então o seu salário consequentemente acaba caindo também, né? Às vezes você tirar um prolabore de 3 mil e de repente naquele mês ali a empresa não vendeu muito bem, então você vai ter que tirar 2 mil. E mesmo assim você tem seus custos fixos, né? Então seria interessante ter uma reserva maior, né? Então vamos lá, como que a gente calcula esse valor, tá? O valor, ele é calculado exatamente em cima dos custos fixos. Por exemplo, eu recebo 5 mil reais por mês. Ok, só que eu gasto ali entre aluguel, comida, transporte, se você tem plano de saúde, você coloca, se não tem, tudo bem. Se você paga a escola para suas crianças, tudo bem. Tem curso de inglês, você vai definir o que é essencial para você. Para algumas pessoas, o essencial é ir para academia e ela já coloca aquilo lá como um custo fixo para ela. E que se caso ela venha a ter aí uma dívida inesperada, ela não quer deixar de fazer esse hobby, porque é muito importante para ela, ou a pessoa faz um curso de inglês. Então você vai decidir o que é primordial para você. Então, em cima desse valor primordial dos seus custos básicos ali, você vai fazer o seu planejamento. Então eu ganho 5 mil reais, mas eu gasto 3. Ok, então me sobra 2. Com esses 2, eu vou fazer a minha reserva de emergência. Então você vai fazer aí 3 mil reais, que é o seu custo fixo, vezes 6. Então, 3 vezes 6 vai dar 18. Então, você vai precisar de 18 mil. Ok, aí você vai falar para mim, meu Deus, Nabili, mas que valor absurdo, eu nunca vou conseguir juntar esse dinheiro. É muita coisa, mas aí que tá o segredo, gente. Um bom planejamento e estratégia, vocês conseguem juntar esse dinheiro e não é do dia para noite.
O valor da reserva de emergência muitas vezes é construído em 1, 2, 3 anos, dependendo de quanto você ganha e de quanto você pode disponibilizar para estar colocando nessa reserva de emergência. Então, gente, não tenha pressa, ok? Isso vai ser construído aos poucos e vocês vão conseguir. Isso é um caminhar ali devagar, mas que vai dar certo no final das contas, ok? Então, agora que vocês já sabem o que é reserva de emergência e já estão aí se planejando para saber os valores que vocês devem aplicar, o interessante seria a gente saber aonde aplicar, né? Porque o lugar onde a gente vai aplicar também é muito importante, gente. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou, talvez não seja uma das melhores, gente, mas se você não se sente muito confiante com o mercado financeiro, eu aconselho você até mesmo guardar na poupança. É o ideal? Não, gente, porque a poupança, o que acontece? Ela rende muito pouco e rende menos que a inflação. Então, o que é a inflação? A inflação nada mais é, gente, do que o acumulado, né, de juros durante o ano e que faz com que o nosso poder de compra seja perdido. Como seria isso? Se há um ano atrás você pagava R$5 na cartela de ovo, hoje você vai pagar 6 nesse ano. Então, se você deixar o seu dinheiro na poupança, simplesmente você vai continuar com o poder de compra da cartela de R$5. Então, você vai estar pagando 6, mas não vai estar rendendo o seu dinheiro ali. Então, você vai estar perdendo dinheiro ao longo dos anos. Mas é o que eu estou falando, se você não se sente confiante ainda para deixar a sua renda fixa, a sua reserva de emergência na renda fixa, em títulos do governo, então seria interessante você começar pela poupança, tudo bem? Não é o melhor investimento, mas pelo menos você está guardando, você está se protegendo de imprevistos, né? E você vai estudando ao longo dos anos, né? Vai se aplicando e vai pegando confiança. De repente você pode deixar um pouco da sua reserva de emergência na poupança, se você tem medo. De repente, em outros títulos que eu vou explicar aqui para vocês mais para frente. O importante é começar a guardar, gente. O mais importante é você estar protegido e você saber aí o que está fazendo, né? Então, os investimentos, como eu já disse em outros vídeos, eles não vêm para acarretar preocupações, né? Eles vêm para nos trazer benefício e tranquilidade. Então, se você não tem confiança, a poupança talvez seja uma alternativa para você começar, ok? Você pode estar colocando a sua reserva de emergência, que não é arriscado, gente, mas vale a pena você estudar um pouquinho, seria os CDBs. O que são CDBs, gente? CDBs são aquele dinheiro que a gente coloca num banco, por exemplo, o Nubank, o Inter, essas contas digitais, né? E que elas rendem ali 100% do CDI. Ou seja, diferentemente lá da poupança que eu falei para vocês que você vai estar perdendo frente à inflação, no CDB você vai estar ganhando ou pelo menos acompanhando esse índice de inflação. Então, o seu poder de compra aí, ele não vai ser tão perdido, né? Você vai estar ganhando uns jurinhos muito maior do que a poupança. É um investimento de liquidez. O que é liquidez, Nabili? A liquidez é simplesmente o poder de você tirar os seus investimentos quando você necessita. Ou seja, se o seu investimento está ali numa das caixinhas do Nubank, ou está no Banco Inter, ou em tantas outras contas digitais que hoje nós temos, PagPay, sei lá, tem tanta conta aí, gente. Então, assim, a facilidade que você tem em retirar. Preciso do dinheiro hoje. Então, você pode ir lá retirar, né? E você não vai ter problema nenhum em retirar esse dinheiro caso você precise. Então, o CDB é uma escolha super segura. Basicamente, gente, assim, a grosso modo, né? Você vai colocar o seu dinheiro ali. Esse dinheiro vai estar rendendo uma taxa porque o banco utiliza o dinheiro que a gente coloca ali para emprestar para outras pessoas, né? Então, ele empresta o nosso dinheiro a outras pessoas com um juros maior, mas também nos paga uns juros por isso. Então, além de você ter a reserva de emergência com liquidez diária que você consegue tirar a qualquer momento, você também vai estar aí recebendo uns jurinhos todo mês. Então, isso vai te ajudar a construir a sua reserva de emergência também. No começo vai ser pouco rendimento, mas ao longo dos meses, se você continuar aí aportando esse valor na reserva de emergência, você vai ver que esses juros vai crescer. Então, isso é muito legal porque vai te ajudar. Diferentemente lá da poupança, que eu falei para vocês que vocês estariam perdendo dinheiro frente à inflação, no CDI, vocês não vão estar perdendo, né? Ele vai aí acompanhar, né, a taxa do mercado e isso vai ajudar vocês, gente. Então, isso é muito legal. E uma outra dica é que esses investimentos, por exemplo, caixinhas do Nubank, Banco Inter, enfim, eles são aí protegidos
deixa eu ver aqui, FGC, gente, é minha colinha, a FGC. O que é isso? Até 250 mil reais, o seu patrimônio ali está protegido caso esse banco, né, ou conta digital venha decretar falência. Então, você está protegido. Lembrando que esse valor de 250 mil reais é por CPF e por banco também. Eu gostaria que vocês entendessem que é um investimento bom e que vai render aí uns juros para vocês e vai ajudar nessa construção, né, da carteira da reserva de emergência, tá bom, gente? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E o próximo investimento também que vocês podem estar alocando aí a sua reserva de emergência seria o Tesouro Selic. E como funciona o Tesouro Selic, Nabili? O Tesouro Selic, gente, nada mais é do que um título público pós-fixado atrelado aí à taxa básica de juros da economia brasileira. Na prática, gente, você empresta o seu dinheiro ao governo federal para receber ele depois de um certo período, acrescido aí a rendimentos acumulados, gente. Esse também é um investimento que tem liquidez diária, então vocês podem retirar ele no mesmo dia caso vocês tenham necessidade. É um bom investimento porque é extremamente seguro, gente, porque a gente está falando do governo, né? E se o governo não estiver aí bem das pernas, né, o país todo não vai estar bem também. Então é um investimento extremamente seguro e que eu gosto também. Ele também vai render aí uns jurinhos para vocês, então vai ajudar na construção da reserva de emergência, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o Tesouro Selic ou sobre qualquer um desses investimentos que eu falei, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre cada um deles, tá bom? Então agora vamos pra prática, né, gente? Como que a gente vai fazer para construir essa reserva de emergência? Então vale aqui, gente, pensar num planejamento estratégico, né? Seria bacana fazer metas, né? Colocar tudo isso numa planilha, calcular valores, né? Para que vocês possam construir essa reserva de emergência. E como acelerar esse processo, né? Para acelerar o processo, gente, seria interessante cortar despesas não essenciais, coisas que você pode aí estar cortando na sua casa, economizando, talvez fazer uma renda extra, né, como eu já falei no último vídeo. Isso vai ser muito útil para acelerar o processo da reserva de emergência, né? Então, tudo isso em conjunto vai fazer com que vocês tenham aí excelência, né? Que vocês consigam executar esse planejamento que não é fácil, mas que é extremamente possível e muito recomendado. Grande parte desse planejamento estratégico em construir a reserva de emergência vai depender exclusivamente de você. Você precisa ser disciplinado e constante, gente. Isso é o que vai fazer a diferença. Você ser disciplinado vai fazer com que você evite gastar o dinheiro desnecessariamente, entendendo que por um período de tempo você vai precisar se esforçar, né? Vai precisar deixar algumas coisas de lado, mas que em breve você vai poder começar a aproveitar mais as coisas com paz na consciência. Então não tem nada melhor do que você poder deitar sua cabeça no travesseiro e pensar: ah, tá tudo bem, se acontecer alguma situação imprevista, eu estou preparado para isso, né? Se quebrar meu carro, eu tenho dinheiro para pagar, tá tudo bem. Então isso, gente, é a paz que isso traz para nós, não tem preço. Então vale muito a pena se esforçar, né, e manter esse planejamento para que vocês tenham excelência aí nesse projeto. Então, como que eu utilizo a reserva de emergência caso eu precise? Naquelas situações que eu já disse anteriormente, né? Caso o seu carro quebre, caso alguém venha ficar doente, caso você tenha algum imprevisto na vida e que você necessite. Nada que seja banal, mas que seja essencial, né, gente? E aí cabe pensar que assim que eu precisar usar a minha reserva de emergência com sabedoria, o mais rapidamente possível, eu preciso repor esse dinheiro para que o caixa não vá diminuindo e que assim eu vá perdendo, né, todo o valor que eu já investi. Porque quando chegar naquele montante de valor que você precisa, você já pode parar de aportar na reserva de emergência e pode começar a destinar os seus investimentos, aos seus investimentos, né? Então, esse planejamento, gente, tem um começo, um meio e um fim. Então, você não vai ficar a vida toda guardando dinheiro na reserva de emergência. Você vai simplesmente começar um projeto, trabalhar nesse projeto e uma hora você vai finalizar quando você fizer ali o seu planejamento. Então,
tudo isso vai valer bastante a pena, mas o importante é você manter a manutenção da reserva de emergência, né? Continuar colocando caso você utilize. Quando você utilizar, você repõe e aí tá tudo certo. Então, finalizando o vídeo, eu só quero incentivar vocês a começarem esse projeto. Gente, é difícil começar, mas depois que você pegar gosto, que você vê o resultado, né? E que isso vai trazer uma paz e uma tranquilidade para você no seu dia a dia, gente, vai ser fácil, você vai querer fazer isso o tempo todo, vai por mim. Essa é uma experiência até pessoal minha mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, comenta, compartilha, né? Dá um like, se inscreve no canal aí, gente. E se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui, a gente pode bater um papo, né? E eu posso responder as dúvidas de vocês também, tá? Eu não sei se vocês repararam, eu cortei o cabelo, né? Mudei um pouco a minha aparência aí. Então não me estranhe, tá bom? É que às vezes eu enjoo e gosto de mudar o cabelo aí, tá bom? Mas a gente vai se falando e até o próximo vídeo, gente. Tchau!